Olá, meu nome é João Felipe Udra, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação da UFSC, bolsista de iniciação científica pelo Laboratório de Pesquisa em Sistemas Distribuídos, e vou estar apresentando agora o nosso artigo intitulado Enhancing Programmability in Not-Based Lightweight Many-Core Processors with a Portable MPI Library. Para começar com a motivação que nos levou a desenvolver esse trabalho, a necessidade cada vez maior que se tem de poder computacional tem trazido nos últimos anos uma preocupação crescente com o consumo energético dos nossos supercomputadores. Isso porque a maneira tradicional de se aumentar esse poder computacional, que era aumentando a frequência de clock dos processadores, aumenta o consumo energético numa escala muito mais acelerada. Então, nesse contexto, os Lightweight Many Cores eles surgem justamente para atender demandas tanto de alta performance quanto de eficiência energética. Algumas das características que tornam os Lightweight Many Cores tão interessantes então para atender essas demandas são os fatos deles agregarem de centenas até milhares de núcleos de baixa potência dentro de um mesmo chip, em geral agrupados em clusters, além de proverem ambientes heterogêneos, onde diferentes clusters podem possuir diferentes capacidades, diferentes especialidades, de acordo com o hardware que eles implementam. Na figura de exemplo, podemos ver, no caso do MBPA, clusters especializados em operações de I/O e clusters especializados em computação de propósito geral. Além disso, então, eles possuem sistemas de memória distribuídos, onde cada cluster possui apenas pequenas memórias locais, como uma maneira de manter o consumo energético baixo, e a comunicação entre esses clusters então é baseada em message passing através de uma network on chip de alta performance. Então, essas características fazem os Lightweight Many Cores extremamente interessantes do ponto de vista energético e de poder computacional. No entanto, elas introduzem uma série de desafios para o desenvolvimento de software. Para tentar contornar essas dificuldades impostas por essas características arquiteturais, tem-se a necessidade de ambientes de desenvolvimento que aumentem a programabilidade de software nessa classe de processadores. Para tentar aumentar essa programabilidade, então, atualmente tem-se duas abordagens, onde a primeira consiste no uso de sistemas operacionais que justamente tentam abstrair essas complexidades de software e corrigir esses gaps de programabilidade, ao mesmo tempo que provém portabilidade entre arquiteturas. Porém, o principal contra é que as interfaces atualmente existentes desses SOs, elas podem ser complexas e acabar retardando ainda mais o desenvolvimento de software. E a segunda abordagem, então, é a utilização de runtime systems desenvolvidos diretamente sobre o hardware, onde a ideia é que esses runtimes, então, eles exponham uma interface mais rica e orientada à performance e que sejam otimizadas para as arquiteturas-alvo. No entanto, o principal contra é que esses runtimes normalmente eles são específicos de cada fabricante, de cada arquitetura, o que acaba tornando o software desenvolvido totalmente não portável de uma arquitetura para outra. E então aqui isso traz uma dualidade, um problema de dualidade bem grande, onde precisa se optar por um desenvolvimento de software mais rápido, porém sem portabilidade, ou se busca a portabilidade de software com uma curva de aprendizagem muito maior. Então, uma das interfaces padrão que é aplicável a Lightweight Many Cores e seria passível de aumentar a programabilidade dessa classe de processadores é a interface MPI. Justamente por ser uma interface portável e padrão para message passing, mantida e definida pelo MPI Forum e bem difundida entre a indústria e a academia, sendo essa a interface padrão para message passing utilizada em HPC. Assim, o principal objetivo desse trabalho é desenvolver uma biblioteca MPI que seja leve e compatível com essas complexidades arquiteturais dos Lightweight Many Cores, de maneira que ela também seja portável sobre diferentes arquiteturas e que ela seja facilmente extensível. Nesse trabalho, nós apresentamos a LWMPI, que é o acrônimo para Lightweight Message Passing Interface, e é uma biblioteca compatível com a especificação 3.1 do MPI de 2015, onde essa biblioteca foi desenvolvida totalmente desde o princípio com a ideia de ser leve e assim conseguir lidar e ser compatível com as características arquiteturais dos Lightweight Many Cores. A nossa biblioteca então foi implementada sobre um SO de código aberto, um SO distribuído e que é POSIX compliant, justamente para prover portabilidade sobre diferentes arquiteturas de Lightweight Many Cores, buscando assim então unir
o ganho de programabilidade, de se oferecer um padrão bem definido pela indústria, ao ir junto com a portabilidade de um sistema operacional. Então, atualmente, a LWMPI suporta um subset inicial do padrão MPI, uma vez que portar uma solução heavyweight existente como MPIC ou OpenMPI seria inviável para Lightweight Many-Cores, principalmente por causa das limitações de memória. E o suporte atual, então, inclui suporte a comunicadores, grupos de comunicação para os tratadores de erro e os data types padrão para a linguagem C, além de comunicação ponto a ponto utilizando MPI Send e MPI Receive no modo síncrono. Então, arquiteturalmente falando, a LWMPI foi desenvolvida numa abordagem utilizando duas camadas, onde a camada de mais baixo nível, que é a MPUtil, se encarrega de realizar a interface da camada de mais alto nível com o sistema operacional base. E a ideia aqui, então, é que essa camada de mais baixo nível forneça abstrações de uma maneira que a camada de mais alto nível consiga utilizá-las e implementar as suas funções de uma maneira totalmente independente da interface do sistema operacional. Então, dessa forma, a camada mais baixa, que é a MPUtil, se apoia sobre as abstrações de comunicação providas pelo Numvix e agrega todo o código que é dependente da interface do sistema operacional, enquanto a camada de mais alto nível, que é a libMPI, agrega as funções da biblioteca de alto nível, se apoiando só sobre as abstrações fornecidas pela camada mais baixa, mantendo a biblioteca totalmente desacoplada da interface do sistema operacional, fazendo com que ela seja facilmente extensível ou portada de um sistema para outro ou de uma arquitetura para outra. Então, as abstrações de comunicação de baixo nível providas pelo Numvix e que suportam a LWMPI são três. Uma para comunicações de grão fino e baixa latência, que é o Mailbox. Outra para trocas de dados densas e alta vazão, que é o Portal. E uma abstração para sincronização, que é o Sync. E além dessas abstrações, então, a LWMPI também se utiliza de um serviço exposto pelo multikernel do Numvix, que é um serviço de nomes, semelhante ao que se tem com o DNS, onde a ideia é que esse serviço traduza nomes de processos para seus identificadores lógicos dentro da arquitetura do Lightweight Many-Core. E nessa figura nós podemos ter uma noção do protocolo utilizado pelo Send Receive para comunicação síncrona. Para começar, então, o sender ele emite um request to send, utilizando a mailbox para o receiver, que vai emitir um allow quando ele estiver pronto para receber os dados, permitindo que o sender então comece a fazer a transferência pelo canal de alta vazão, que é o portal. Quando o receiver começar a receber os dados por esse canal, então ele emite um ACK para o sender, utilizando novamente mailbox, e é esse ACK que vai dizer para o sender quando ele pode retornar o controle para o processo que chamou MPI Send, e o receiver então vai retornar quando tiver recebido todos os dados do canal ou quando ele tiver lido a quantidade de dados correspondente ao parâmetro recebido pela função. Então, para avaliar nossa biblioteca, foram utilizadas três aplicações do CAP Benchmarks, que é uma suite de benchmarking utilizada para medir performance em Lightweight Many-Cores, e foram utilizadas três aplicações onde a ideia era exercer diferentes características para tentar avaliar o máximo possível as características da nossa biblioteca. As aplicações utilizadas então foram o FN, que é um algoritmo que, dentro de um intervalo para definir de números, calcula quais deles compartilham de uma mesma abundância, o GF, que aplica o filtro gaussiano aos pixels de uma imagem, e o KM, que é um algoritmo bem conhecido para clusterização de dados e é utilizado em análise de dados. Então, a nossa avaliação ela foi realizada no Core MPPA 256, um exemplo comercial de Lightweight Many-Core apresentado no começo dessa apresentação, e foi utilizado como baseline para comparação um runtime específico do vendedor, que é MPPA IPC, desenvolvido especificamente para o MPPA 256, onde a métrica de avaliação foi a avaliação de speedup, uma vez que uma comparação direta de performance não seria justa, uma vez que o runtime da Core é totalmente otimizado para o MPPA 256, sem ter nenhum tipo de portabilidade. Então, para definir os cenários do nosso experimento, no CapBench as aplicações elas sempre possuem um processo líder que coordena a execução e processos trabalhadores que realizam a computação. No nosso caso, nós variamos então esse número de trabalhadores de 1 a 15.
E para cada uma, então, das configurações desses problemas, que tiveram esse tamanhos de problema fixo, foram realizadas 30 repetições para cada configuração, o que resultou num máximo coeficiente de variância menor do que 1%. Então, para a FN, como podemos ver ali no gráfico, as duas soluções elas apresentaram speedups bem semelhantes, comportamentos bem semelhantes. LWMPI apresentando um crescimento praticamente linear até o número de 8 processos. Depois as duas soluções deterioram, tendo um pico novamente com 14 processos. Essa característica, então, ela se dá pela maneira que o problema é implementado, porque o processo líder, então, ele realiza uma divisão inteira para calcular o mínimo de trabalho de cada um dos processos trabalhadores. E isso acaba gerando um desbalanceamento de carga, que ele é praticamente nulo até 8 workers, e com 14. E então essa deterioração que se tem ali no meio é justamente devido a desbalanceamento de carga. Como a comunicação então tem pouca interferência nesse kernel, uma vez que ele é CPU bound, nesse caso a nossa biblioteca então ela foi capaz de prover uma fácil adaptação desse kernel sem incorrer em overheads muito grandes à medida que se aumenta o paralelismo entre as threads. Já no caso do GF, que é uma aplicação que apresenta cargas de trabalho médias entre comunicação e computação, pode-se ver que a escalabilidade obtida pelas duas soluções não foi a melhor. Ela foi subótima no caso da LWMPI e sem ter escalado como um todo no caso do runtime. Isso se deu pelos pequenos tamanhos de problema que foram utilizados, o que acabou resultando em workloads insuficientes tanto para o runtime quanto para a LWMPI, porém um pouco mais atenuada nesse segundo caso, o que deteriorou a performance das duas soluções. Porém, esse problema então ele parece justamente ser atenuado à medida que o paralelismo aumenta na LWMPI, mostrando escalabilidade melhor mesmo nesse tipo de situação. Uma possibilidade de melhoria nesse caso seria a utilização de comunicação assíncrona para sobrepor comunicação com computação, o que acabaria representando uma melhora em ambos os casos. Por último, no KM, que é uma aplicação que possui demandas de comunicação muito mais intensas do que as duas anteriores, o que se observa é que o runtime da Corey consegue speedups um pouco melhores do que a LWMPI, se tratando de escalabilidade. E isso acontece por esse runtime ser totalmente otimizado e conseguir lidar melhor com cargas irregulares e tamanhos de mensagens pequenas. Essa limitação da LWMPI acontece porque, como vimos anteriormente, ela se utiliza da abstração portal exclusivamente para realizar as transferências de dados. Como essa abstração ela é pensada para transferências densas, no caso de pequenas mensagens, essas mensagens elas não conseguem sobrepor o overhead imposto por essa abstração. E uma possível solução para esse problema, aqui identificada, seria um mecanismo que conseguisse dinamicamente decidir qual dessas abstrações de baixo nível se aplicaria melhor a granularidade pretendida naquela comunicação. Assim seria possível, por exemplo, transmitir mensagens pequenas com uma baixa latência, realizar transferências densas com uma alta vazão, o que acabaria melhorando muito a escalabilidade da LWMPI. Conclui-se assim que a nossa solução então ela provê sim uma melhor programabilidade para Lightweight Minicores, uma vez que ela baseia-se num padrão bem conhecido pela indústria e pela academia, que é o MPI, sendo implementada sobre um sistema operacional de código aberto que é POSIX compliant e, consequentemente, tornando ela portável sobre diferentes plataformas Lightweight Minicore, ao mesmo tempo que os resultados experimentais mostram que ela apresenta uma escalabilidade muito semelhante à de um runtime específico do MPP-256 desenvolvido pelo fabricante, mostrando sua aplicabilidade e sua eficiência no uso para problemas paralelos e distribuídos. Então, como trabalhos futuros, temos a ideia então de melhorar o design e a implementação da LWMPI, isso é, prover mais otimizações dentro dela para Lightweight Minicores, expandir a biblioteca de uma maneira que ela consiga suportar um subset maior da especificação MPI, como comunicações coletivas e outros protocolos de comunicação, exercitar mais experimentos com outras aplicações do Capbench, buscando novas características dessa nossa solução, e propor implementações de outros padrões de programação paralela dentro do Numbix, como por exemplo PGAs.
Aqui temos algumas das referências utilizadas nessa apresentação. E é isso. Obrigado pela atenção.